Ayatollah Ali Khamenei confessa o fracasso econômico do Irã devido à má gestão. Não é todo dia que ouvimos o líder supremo religioso persa Ali Khamenei tratar assuntos internos e sensíveis com tanta facilidade e abertamente ao Ocidente. Anos atrás, tais medidas representariam uma liderança fraca e pronta para ser substituída. Como já dizia Donald Trump, nenhum governo autoritário confessaria o fracasso de seu governo por causa do próprio ego. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, disse no domingo que a má situação econômica do país persa não se deve apenas às sanções internacionais, mas também à má gestão do governo. Destacando a situação iraniana sobre a década de março de 2011 ao ano passado, Khamenei falou em decisões e deficiências erradas que fizeram parte do motivo dos dados econômicos insatisfatórios da República Islâmica. Indicadores como crescimento do PIB, formação de capital, inflação, habitação e crescimento da liquidez não foram satisfatórios com base nos últimos dados do país. Segundo o líder, a principal causa desses problemas não são apenas sanções, mas também decisões erradas e deficientes. Se as autoridades tivessem cooperado mais com os produtores nesses 10 anos, os danos teriam sido menores e os sucessos seriam maiores, acrescentou Khamenei em um ataque implícito aos governos do ex-presidente Hassan Rouhani, de 2013 a 2021. O Irã, que no ano passado elegeu o presidente Ebrahim Raisi, foi atingido por severas sanções econômicas impostas lá em 2018 pelos americanos e viu sua taxa de inflação subir para perto de 60%. Khamenei criticou os altos preços e a baixa qualidade de alguns produtos caseiros, principalmente carros. Ele também acusou que, apesar do apoio do governo, o preço de alguns eletrodomésticos produzidos no país havia dobrado. O Irã testemunhou uma série de manifestações e protesto nas últimas semanas por funcionários públicos, inclusive do próprio judiciário, contra condições econômicas difíceis. Em relação às empresas que operam, apesar das sanções, Khamenei disse que temos exemplos de sucesso e negócios que não esperam o levantamento das sanções. O Irã está negociando em Viena diretamente com Grã-Bretanha, China, França, Alemanha e Rússia e indiretamente com os Estados Unidos para reviver seu esfarrapado acordo nuclear de 2015. O acordo histórico ofereceu alívio às sanções de Teherã em troca de restrições em seu programa nuclear. Mas os Estados Unidos se retiraram unilateralmente em 2018 sob o então presidente Donald Trump e reimpuseram sanções econômicas mordazes ao país, após a administração americana constatar irregularidades e não cumprimento do acordo por parte dos ayatollahs. Na época da martelada do acordo, o plano de longo prazo recaía fortemente contra o Irã, através de certas limitações em todas as atividades de enriquecimento de urânio e relacionadas ao enriquecimento de urânio, incluindo certas limitações em atividades específicas de pesquisa e desenvolvimento para os primeiros 8 anos, a serem seguidas por uma evolução gradual em um ritmo razoável para a próxima etapa de suas atividades de enriquecimento para fins exclusivamente pacíficos. O Irã começaria a desativar suas centrífugas IR-1, as mais antigas, em 10 anos. Durante este período, o Irã manteria suas atividades de enriquecimento na principal usina nuclear de Natanz, em uma capacidade total instalada de enriquecimento de urânio de 5.060 centrífugas IR-1. Tais excessos de centrífugas e infraestrutura relacionada ao enriquecimento seriam monitorados continuamente pela Agência Internacional de Energia Atômica. Com base no acordo de longo prazo, o Irã manteria seu nível de enriquecimento de urânio em até 3,67% por 15 anos. Esta é a primeira vez que Khamenei discorre sobre um assunto pertinente, direcionando o fracasso da nação às custas de seu próprio governo, porém nunca direcionou a própria liderança religiosa, que mais serve como conselheira sombria nos momentos de maiores tensões, principalmente em 2018. A liderança de Ali Khamenei surgiu em 1981, quando se tornou presidente da nação até 89, uma figura religiosa importante e é considerado o Ayatollah honorífico.
Sua subida ao cargo importante de presidente aconteceu no momento de grande transição no pós-Revolução Persa de 1979, com claros objetivos de longo prazo, a independência econômica, o pleno emprego e um padrão de vida confortável para os cidadãos. Porém, ainda em seu governo, Khamenei não observou o crescimento populacional que quase dobrou, e no final de seu mandato, o Irã era um grande importador de alimentos e as dificuldades econômicas no campo levaram um grande número de pessoas a migrar para as cidades. As fortes políticas anti-mercado da década de 80, quando o governo racionou bens e assumiu bancos e grandes indústrias, foram mais o resultado das circunstâncias do que da ideologia. A Guerra de 8 anos com os iraquianos e a fuga da classe alta da era do Shah Pahlavi. Após seu governo como presidente, o governo do presidente Ali Akbar Hashemi, de 89 a 1997, implementou o ajuste estrutural persa. Assim, na passagem das administrações populistas do presidente Mahmoud Ahmadinejad para a administração neoliberal do desafeto político de Khamenei, Hassan Rouhani não representou uma ruptura com a ideologia econômica da República Islâmica, ou seja, o modus operandi de mercado continuaram e fracassaram. A forte dependência da economia iraniana das exportações de petróleo arruinou a pouca esperança da nação em se tornar uma grande potência na região, como nos velhos tempos antes da década de 70. A economia cresceu rapidamente, tanto sob o Shah Pahlavi quanto na República Islâmica, quando as receitas do petróleo eram altas, e fracassou após 2011, quando as sanções reduziram essas receitas. Um quadro significante da falta de reestrutura econômica dos governos executivos e do líder religioso Khamenei. Se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para receber o próximo vídeo. Acompanhe nossas redes sociais, acesse o nosso Instagram, @aramilitaroff, e entre no grupo de análise no Telegram.